Queridos irmãos, Jesus subia para Jerusalém nos dias de São Mateus e durante a caminhada ele fala sobre a cruz. Ele revela o panorama da cruz aos seus discípulos com uma naturalidade impressionante. Ele a não dramatiza, não cria um enredo dolorista que de alguma maneira gere impressão na mente dos seus interlocutores. Com toda a tranquilidade, Jesus abre o jogo e diz que irão crucificá-lo. Isso não é uma coisa qualquer. A morte de cruz era a pior de todas as mortes. E o anúncio de que ele padeceria esse suplício deveria causar espanto. Mas a mente dos discípulos estava tão anestesiada pela negação daquilo, por achar que talvez ele estivesse usando uma linguagem superlativa, uma retórica exagerada, que sequer prestaram atenção. Nos 3 anúncios da paixão, sempre acontece algo interessante. São Mateus apresenta os 3. Em um, Pedro repreende Jesus. Em outro, os discípulos estão discutindo quem é o maior. E no terceiro, aqui, Pedro, ou melhor, Tiago e João, pedem para sentar-se à direita e à esquerda de Jesus. Eles querem os primeiros lugares. Ou seja, o anúncio da cruz causa a revelação da ambição, do prestígio, da ambição de uma posição de visibilidade, de vaidade, de honra. E Jesus lhes mostra que isso não tem nada a ver com a cruz, com a sua missão, com o seu messianismo. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir, veio para dar a sua vida como resgate. Ele utiliza aqui essa linguagem porque ele se dá no lugar de um escravo. Ele entrega a vida para resgatar escravos, para redimir, para dar para eles sozo, salvação, redenção em grego, liberdade. É para isso que ele veio. Ele veio para se dar e resgatar nós todos. É muito interessante ouvirmos isso, porque, no fundo, a lógica da cruz contrasta com a lógica da vaidade humana. Nós queremos sempre ser bem-sucedidos, nós queremos ter êxito, nós precisamos do aplauso, nós queremos ter posições e queremos defendê-las. Nós somos ávidos de destaque. Mas é impossível seguir Jesus assim. A cruz faz parte da missão. E o discípulo precisa ser consciente disso para encará-la com a mesma naturalidade com a qual Jesus encara a sua cruz. O profeta Jeremias, na primeira leitura, é perseguido. Jeremias é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Ele é o profeta sofredor, é o profeta mártir, é o profeta que
diz tudo aquilo que ninguém quer escutar e que por causa disso é maltratado, é perseguido, é espezinhado, é cancelado. E a primeira leitura nos descreve o que diziam dele: vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras, ou seja, vamos ignorá-lo. Jeremias fala o que é duro, a gente ignora. Jeremias expõe a verdade, a gente finge que ele não está falando, a gente o trata como um doido. Quando a gente não aguentar mais, a gente vai lá e persegue, maltrata. Mas ele não parará de falar. É muito interessante que logo na abertura do livro do profeta Jeremias, quando se apresenta a vocação do profeta, ele diz: eu não sei falar, eu sou como uma criança. Deus diz: eu colocarei palavras nas tuas bocas, eles te perseguirão, eles te atacarão, eles te resistirão, mas eu faço você ser como uma coluna de ferro, com uma parede de bronze. Eles vão te perseguir, mas eles não conseguirão te destruir. Nós precisamos ter esse realismo. A cruz, a perseguição, a contradição fazem parte da vida de todos os verdadeiros profetas. Porque o profeta é a antítese do que está aí. Ele não quer se conformar com a mediocridade das políticas humanas. Ele não enxerga a vida sob a lógica do favorecimento. Ele está por cima. Ele fala o que tem que falar, mesmo que ele seja duramente combatido por causa daquilo. Ele tem um compromisso com Deus, com a palavra, com o chamado, com a sua consciência, com a verdade do que ele sente, do que ele tem, do que ele é. É por isso que ninguém entende de verdade um profeta, porque um profeta não está à venda. Ele não estabeleceu um mercadinho na porta da sua casa e ele diz: eu vou com quem pagar mais. Ele não tem compromisso com o ouvido de ninguém. Ele tem um compromisso apenas com a sua boca. Ele a abre e ele diz a palavra de Deus. Ele não persegue nenhum tipo de favorecimento. Ele está imbuído de um zelo pela glória de Deus, pelo que é certo. E muitas vezes um profeta morre. Vejam, por exemplo, o caso do Dom Oscar Romero, em El Salvador. Cometiam tantos crimes contra a dignidade humana. E ele é um homem fiel a Deus, não era nenhum revolucionário, não era alguém que estivesse fazendo grandes mobilizações, não, era um homem de Deus. Dizia o que era certo. E o mataram enquanto ele rezava a missa, levantando a hóstia, levantando o cálice melhor. Deram um tiro nele. Que morte gloriosa é essa? Como a de tantos outros mártires dos tempos atuais. Queridos irmãos, nós precisamos nos examinar. O que é que nós queremos? Nós queremos nos dar bem ou nós queremos cumprir a grande comissão? Aquilo que Cristo entregou à sua igreja. Ide, levai o evangelho por todo lado, ensinem, ensinem, ensinem a todos, tenham a obstinação de ensinar a palavra, a fé, o evangelho, a verdade, o amor. Vão por todo mundo, façam discípulos meus de todos os povos.
será que nós queremos isso? Ou nós queremos apenas uma realização pessoal? Porque se for isso, nós vamos cair. Na hora em que a palavra de Deus precisar de um testemunho forte, na hora em que nós precisarmos dizer, Senhor, eis-me aqui, nós vamos fugir, nós não vamos aguentar, nós precisamos beber o cálice do Senhor. E para beber o cálice do Senhor, nós precisamos dizer todo dia, não se faça a minha vontade, mas a tua. O que eu quero é cumprir o meu chamado, a grande comissão do reino de Deus. Que o Senhor nos fortaleça e que nós desmascaremos todas as nossas covardias e não tenhamos nenhum medo de sermos profetas de Deus. Por mais que isso nos custe posição, porque um profeta é incômodo. Um profeta incômodo, ele não deixa ninguém quieto, ele desafia, ele cutuca, ele diz aquilo que efetivamente traz para os ouvidos daqueles que carregam privilégios na vida, dor, questionamento, crítica. Mas é aí que está a palavra de Deus. Que nós não envergonhemos o Evangelho para ficarmos apegados às nossas posições, porque Jesus incomodou muito e Ele não quer que os seus discípulos permaneçam numa posição de conforto, de conivência e de cumplicidade com o mal.